Vamos então ao órgão eletrônico e suas funções. Lembre-se que nós precisamos conhecer o instrumento que nós vamos estudar, não é? Muito importante. Então, o órgão eletrônico ele tem várias funções e recursos que podem ser utilizados para um curso específico de como trabalhar as variações rítmicas através dos padrões rítmicos, a harmonia utilizando acordes e os recursos sonoros que são bem versáteis. Mas, como vamos utilizá-lo para auxiliar a orquestra e a irmandade na congregação, então precisamos entender que nem todos os sons e recursos disponíveis poderão ser utilizados para executar nossos hinos, né? Porque assim nós vamos poder ajudar as nossas alunas, né, a compreender até o próprio instrumento que elas têm em casa. O que nós vemos muito, irmãs, é órgãos totalmente desregulados. As irmãs não entendem como regular um órgão, como trabalhar os teclados, os registros. Então é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento para que nós possamos passar para elas esse conhecimento também. Então nós devemos ter muito cuidado para não ter o cruzamento de vozes, ou seja, o som do teclado inferior, ele cobrir o som do teclado superior. Isso é uma coisa que acontece muito. Aí as irmãs falam, não sei, meu órgão tá com um som tão estranho, eu não consigo regular o som dele, eu não consigo entender a melodia, eu só escuto a parte do tenor e do baixo. Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento para que nós possamos ajudá-las. Então, normalmente, tocamos a melodia no teclado superior e a harmonia no inferior. Normalmente é assim. Mas podemos variar em estudos, exercícios, não é? Isso pode variar. Nós podemos fazer a melodia com a mão esquerda, subir a mão esquerda no teclado superior, descer a mão direita no teclado inferior. Podemos fazer essas variações. Porém, não nos nossos hinos. Então, nos nossos hinos nós vamos manter mão direita, teclado superior, mão esquerda, teclado inferior, fazendo a harmonia. Mão direita, teclado superior, fazendo a melodia. Então, para isso, a harmonia deverá ter um som mais suave e com menos volume, para que haja um equilíbrio sonoro. Então, nós podemos utilizar as flautas 16, 8, 4 e 2 para o teclado superior. Isso pode variar, né, de marca e modelo. E flautas 16, 8, 4 e 2 também para o teclado inferior, mas com menos volume. Então, já esses registros da mão esquerda, ou seja, do teclado inferior, varia muito de órgão para órgão. Tem órgão que só tem 8, 4 e 2, tem órgão que só tem 4 e 2, tem órgãos que tem 16, 8, 4 e 2, né? Backpass. Então, depende muito do modelo do órgão, tá? Mas vocês podem trabalhar todos esses registros contanto que o volume do teclado inferior seja menos do que do teclado superior, ok? Lembrando também que as flautas elas podem soar oitavas acima ou abaixo do som emitido e, portanto, cuidado para não deixar o som agudo ou estridente demais e nem tampouco grave e abafado. Então, o som ele deve estar limpo para que haja uma compreensão total do que está sendo executado. Então, para que isso aconteça, nós temos que ter um equilíbrio sonoro, ok? E também nós temos dois tipos de órgãos, o analógico e o digital. Então, vamos conhecer um pouquinho da diferença desses dois. Então, o que é um órgão analógico? Então, os órgãos analógicos, eles têm recursos que podem ser ajustados, né, de acordo à necessidade, como volume, sons do teclado, da pedaleira, etc., através de barras deslizantes, que são os drawbars. Normalmente, os órgãos analógicos, eles têm os drawbars, né, as barras deslizantes. Uns mais antigos de uma forma, né, coloridinhos, outros de outras formas. Já o órgão digital, eles têm recursos prontos, ou seja, eles têm timbres prontos, onde apenas um clique ele já está ajustado. Porém, deve-se tomar o cuidado para deixar o som bem equilibrado, sem que cubra a voz da melodia. Então, utilizando os botões de volume para esse ajuste.
Então, normalmente nos órgãos digitais, nós temos que tomar muito esse cuidado, porque o que acontece é isso às vezes. Você clica no botão, né, deixa lá o timbre que você quer, mas não ajusta o volume. Então, o timbre já está pronto, né? Ele já está com até um volume pronto. Então, na hora de tocar, acontece o cruzamento de voz. Então, é onde a gente tem que ajustar auditivamente. Por isso que a percepção auditiva é essencial. É muito importante ter já isso trabalhado, né? Nós que ensinamos, temos que ter já isso trabalhado para que a gente perceba, tenha essa sensibilidade de perceber o que está acontecendo com a sonoridade do nosso órgão, né? E o que está acontecendo também com a sonoridade do órgão das nossas alunas dentro dessa pandemia, não é? Nós tivemos que nos adaptar, nós tivemos que trabalhar aulas online. Quando nós fomos trabalhar aula online, então aí é onde você vê realmente o que está acontecendo com o órgão da nossa aluna. Então, é uma coisa bem interessante e eu creio que muitas das irmãs tiveram essa experiência, não é? Então, de começar a fazer a aula e você perceber que o som do órgão da sua aluna está totalmente desregulado. Então, que você mal consegue entender o que a aluna está fazendo. Então, aí é onde você tem que ter esse conhecimento. Não precisa entender, né, dessa tecnologia, não precisa entender de órgão, de tudo que é o tipo de órgão, todos os registros que existem no órgão. Não tem necessidade de você ter esse conhecimento tão amplo. Mas que você tenha esse conhecimento de que para a aluna tocar bem e para que o som saia nítido, ela só precisa trabalhar o som equilibrado das flautas. Pronto, não precisa mais nada. Um som equilibrado das flautas, tanto para a mão direita quanto para a mão esquerda, e uma pedaleira que não seja um som grave demais, nem agudo demais, ou seja, você pode trabalhar a pedaleira com 16 e 8, 16 na metade e 8 com mais volume, você já vai ter uma sonoridade boa, equilibrada, um som bonito, não é? Isso daí você pode ajustar com a sua aluna, junto com a sua aluna na própria aula. Se for fazer uma aula online, por exemplo, você pede, olha, coloca o seu celular nos botões do seu órgão para a gente ver o que a gente pode fazer e vamos tentar ajustar, entendeu? Você não precisa estar lá na casa da aluna para fazer isso, mas você pode ajudá-la a trabalhar isso. Então, isso aconteceu comigo. Eu tive que ajustar praticamente todos os órgãos das minhas alunas. Então, interessante que depois que você ajusta a sonoridade, elas falam, nossa, meu órgão está com um som tão bonito. Nossa, deu até vontade de estudar mais. Às vezes, irmãs, um órgão mal ajustado, um som desequilibrado, às vezes traz até desânimo para as irmãs estudarem. Então, porque elas começam a estudar, elas falam, nossa, o som do meu órgão tá tão feio, eu não sei mexer, e começa a mexer, sem entender, e elas vão cada vez piorando o som do órgão. Então, às vezes, um pequeno ajuste já resolve todo o problema, não é? Então, é muito importante nós termos esse conhecimento também. Eu vou mostrar para vocês os recursos que tem o meu órgão, né? Eu tenho 2 órgãos, eles são digitais, e eu tenho um que é digital e analógico. Ele tem as duas funções. Então, eu vou fazer vídeos curtinhos mostrando para vocês essas diferenças e o que pode ser trabalhado, no caso, para ajustar um som de um órgão. Isso daí, veja bem, isso nós vamos trabalhar com mais profundidade quando chegarmos na parte dos registros mesmo, da parte de registração. No início, não há necessidade de você explicar tudo isso para uma aluna iniciante, porque isso é muito conhecimento, é muito conteúdo para uma aluna que está iniciando. Então, esse conhecimento que eu estou passando para vocês é para vocês que ensinam. Isso não quer dizer que vocês vão passar todo esse conhecimento para a aluna, não. A parte da pesquisa, sim, é interessante elas saberem, mas faça um resumo, faça uma coisa mais simples para que ela possa entender e com o passar do tempo, conforme ela vai avançando nos conteúdos, lembra o sistema espiral? Então, conforme vai passando os conteúdos, a gente vai voltando. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais de história, para vocês conhecerem, peçam para elas fazerem alguma pesquisa, ponham suas alunas para criar, ponham suas alunas para trabalhar a mente, isso é muito importante, tá bom? Não fiquem só falando. Não, lembrem-se disso. Vamos trabalhar muito os canais sensoriais, que aí vocês vão ter
muitos resultados, tá bom? Até o próximo.